Bom, é um prazer mais uma vez estar com vocês, né? A gente nosso último dia aqui do curso. Eu vou disponibilizar o material assim que acabar por e-mail, tanto os textos que eu utilizei, né, quanto o slide que eu utilizei. Vou disponibilizar tudo para que vocês possam consultar, possam ler, né? Eu pretendia mandar um material com antecedência para que vocês lessem e viessem para o curso com uma discussão, mas eu estou dando aula, como eu falei para vocês, estou aí fazendo uma série de coisas. Hoje mesmo dei aula o dia todo, praticamente, então está tudo muito corrido aqui, né? Eu estou ainda, inclusive, aqui na instituição, né? Estou na minha sala aqui, mas faz parte da vida de professor. É um prazer tê-las mais uma vez. A gente parou um pouquinho discutindo, né, o conceito, um pouco sobre a ética da libertação, e eu vou iniciar hoje, né, discutindo, fazendo uma discussão um pouco, por assim dizer, filosófica, né, com relação ao conceito de outro, né, o que é o outro, né, e vou partir principalmente, o Dussel, ele se apoia muito em Levinas, nas discussões dele, né? Eu vou partir um pouco do Sartre, né? Eu vou falar um pouquinho do Levinas, mas eu vou partir um pouco do Sartre e tal, para fazer essa discussão, e a gente vai começar nessa perspectiva, tá? Eu vou trazer uma discussão um pouquinho sobre o outro, né? Fazer uma discussão um tanto quanto filosófica aí, para a gente iniciar o nosso curso hoje, tá? Deixa eu colocar aqui o vídeo não, perdão, o slide aqui. Bom, e aqui eu inicio falando sobre a crise da modernidade, né? A gente já discutiu amplamente aqui, a partir do livro do Dussel, O Encobrimento do Outro, dessa modernidade como mito, tá? E aí, quando a gente discute o que é modernidade, né? E a gente vai para toda a discussão do século XX sobre modernidade, que entra numa discussão sobre pós-modernidade, sobre modernidade tardia, a gente percebe que essa noção de modernidade, que nunca foi uma noção unânime, ela entra em crise principalmente a partir do século XX. A que se dá, né? De que forma se dá essa crise, né? Então, a crise da modernidade tem relação com a superação da noção de eu, dessa noção de eu epistemológico trazida pelo cartesianismo, trazida por Descartes. Descartes ele traz uma noção de um eu que é autônomo inclusive, né? Esse eu enquanto pensamento, autônomo inclusive com relação ao corpo, com relação à exterioridade. Então, essa noção de eu cartesiana vai ser uma noção muito importante aí para a filosofia moderna. Só que essa noção. Aldineto, deu uma travada aí, não estamos te ouvindo. Acho que ele caiu.
Gente, me perdoe, o computador descarregou aqui, eu tinha esquecido de colocar o carregador e descarregou, me perdoe, viu? Eu já estou voltando aqui, né? São coisas das tecnologias, né? Bom, obrigado. Bom, como eu estava falando, né? Me perdoe mais uma vez. Como eu estava falando, então a crise da modernidade ela inicia pela superação dessa noção dessa noção desse eu cartesiano, desse eu epistemológico, desse eu que desvenda o mundo, que conhece o mundo, e essa fissura, né, no narcisismo humano, essa fratura nesse narcisismo humano com relação à questão do eu, né, ela vem a partir de toda uma crítica que é feita a essa noção, principalmente a partir do início do século XX, com o surgimento da psicanálise, né, com a descoberta do inconsciente por Freud, tá? A noção de consciente, ela tem seus antecedentes históricos, inclusive tem uma relação lá com Nietzsche, quando Nietzsche trata lá do dionisíaco, né? Então Nietzsche coloca no seu livro A Origem da Tragédia esse binômio entre apolíneo e dionisíaco, o apolíneo relacionado com a razão, né? Relacionado com a ordem, com o metro, com a medida, o dionisíaco relacionado com a parte mais, por assim dizer, obscura do humano, o dionisíaco mais relacionado com as emoções, o dionisíaco mais relacionado com o corpo, né? E o Nietzsche ele tem essa influência, o Freud, perdão, ele tem essa influência aí do Nietzsche, tá? Mas o Freud ele inova quando ele traz de forma muito bem organizada essa noção aí de inconsciente. Só que a noção do inconsciente trazida pela psicanálise vai fazer uma fratura, uma fissura no narcisismo humano. Porque, então, o ser humano se pensa como aquele e aquela que é totalmente autônomo, né? O cogito, né? Ele é um pensamento que existe independente, inclusive, da realidade. Se a gente volta lá para as Meditações Metafísicas de Descartes, que é um texto muito rico, muito interessante, né? O Descartes coloca: eu posso duvidar de tudo, só não posso duvidar que nesse exato momento eu estou pensando em duvidar de tudo. Se eu estou pensando em duvidar de tudo, eu existo pelo menos enquanto penso. Se penso, logo existo. Então, é um pensamento, e aí ele chega a dizer, olha, pode não existir a extensão, pode não existir nenhum tipo de realidade, né? Mas a realidade do pensamento é uma verdade da qual eu não posso fugir, eu não posso duvidar do pensamento, da autoconsciência, né? Então, essa noção de eu é muito forte na modernidade, essa noção de sujeito, né? Em contraposição ao objeto, esse sujeito que conhece o objeto, que desvenda um objeto, né? E que, de alguma forma, se apropria desse objeto. Muito relacionado também com o que o Francis Bacon ele vai dizer, né? Sobre a natureza enquanto objeto, né? A natureza ela tem que ser dominada, e de forma machista, o Francis Bacon até coloca, né? A natureza é como uma mulher que deve ser dominada de forma extremamente machista. Então, essa relação com o outro da filosofia moderna é uma relação de domínio, é uma relação em que o sujeito ele domina o objeto, não é uma relação de em pé de igualdade, de simetria, é uma relação de domínio a partir dessa noção de eu. Só que essa noção de eu ela encontra uma fratura a partir da psicanálise, porque o Freud vai colocar que existem determinadas pulsões que existem em nós que nem mesmo nós conhecemos. Existem determinadas características em nós que nem mesmo percebemos. E existe também, como se fosse uma espécie de iceberg, a estrutura da nossa personalidade, quando a gente pensa no id, ego e superego, em que o id, né, essa parte inconsciente que está em nós,
é a parte submersa desse iceberg, é a maior parte da nossa personalidade, né? E essa parte, ela influencia as nossas ações, né? Nesse sentido, todos nós somos neuróticos, porque nós vivemos esse mal-estar na civilização, né? O que se chama de civilização nada mais é do que um freio aos instintos do ser humano, nada mais é do que um princípio de realidade que vai de encontro ao princípio do prazer que quer se satisfazer a todo momento. Daí que essa fratura na noção de eu vai ser importante para se repensar, inclusive, essa noção de modernidade, de como essa modernidade ela foi pensada, de como essa noção de sujeito ela é pensada. Porque nesse momento o sujeito ele deixa de ser simplesmente esse eu epistemológico que conhece o mundo, que desvenda o mundo, mas também alguém que está sendo direcionado por determinadas características, determinadas pulsões que nem mesmo ele as conhece, né? E que influencia a sua existência. E essas pulsões são pulsões agressivas, pulsões sexuais e etc. Daí que é interessante a gente pensar nessa superação do eu que o cartesiano, que a psicanálise vai trazer, essa superação da noção desse eu autônomo, desse sujeito que independe da realidade e independe do mundo. Então, a modernidade e a noção de sujeito epistemológico, a noção de sujeito moderno, ela se configura como algo ahistórico, não como algo histórico. Daí que, por exemplo, quando a gente vai numa perspectiva da filosofia da libertação, a noção de sujeito é a noção de um sujeito histórico. A noção de um sujeito é a noção de um sujeito, como eu já falei antes, encarnada na realidade, né? Mais especificamente do ponto de vista da filosofia latino-americana, de um sujeito encarnado na filosofia latino-americana, e de um sujeito que não é autônomo com relação ao outro, pelo contrário, de um sujeito que se reconhece como sujeito em comunidade, né? Em que a comunidade ela contribui para o meu reconhecimento enquanto sujeito, numa relação simétrica assim com o outro, tá? Daí que é uma mudança de perspectiva, e eu diria até, falando aí numa perspectiva aí do Thomas Kuhn, é uma mudança de paradigma, né? É uma mudança de modelo de existência, modelo de pensamento, modelo, uma mudança de modelo epistemológico. Daí que a ética da libertação, ela também se configura como uma epistemologia da libertação, tá? Então, é uma ética da libertação que se configura como uma epistemologia libertadora, né? Uma epistemologia que faz com que se modifique essa noção de modernidade por uma noção mais ampla, que é uma noção de transmodernidade, que supera essa noção de modernidade. Não é uma noção de pós-modernidade, porque a noção de pós-modernidade, me parece, que traz algo meio que negativo, sabe? Né? De esperanças que se foram, de esperanças que se... Não, né? Essa noção de transmodernidade é muito mais interessante, né? Que tem relação com a noção de utopia, de algo que está por vir, né? E está sendo construído, né? Está sendo construído no caminhar. Daí que vamos discutir um pouquinho, então tentar discutir a partir dessa superação dessa noção de eu, né? Dessa noção do eu ocidental, epistemológico e tudo mais. Vamos tentar discutir um pouquinho hoje essa noção do outro, né? O que é o outro, o que é o eu. E aí, eu vou numa perspectiva sartriana, né? Porque Sartre ele tem uma discussão interessante, e depois eu vou entrar nessa discussão do outro a partir do Dussel, tá? Então, eu vou ter paciência aí comigo, que eu vou dar uma caminhada aí, fazer uma caminhada para chegar a essa noção de eu e de outro em Dussel, né? Então, como se dá a relação com o outro? O que é o outro? Né? Essa é a grande questão, né? O que é o outro? E quando eu pergunto o que é o outro, nem sempre eu penso que eu sou um outro perante os outros, né? Eu sou um outro perante o outro. Então, há uma tendência na relação com o outro, sempre há uma tendência, né? Porque nós, no nosso paradigma eurocêntrico, no nosso
no sistema mundo no qual vivemos, em que o outro ele vale não pelo que ele é, ou pelo menos ele vale pelo que ele tem, né? Nesse sistema mundo em que as relações são relações de troca, são relações baseadas na noção de dar e receber, o outro ele aparece a mim como um objeto. E há uma tendência do outro aparecer a mim como objeto. Então, como é que se dá essa relação com o outro? E o que é esse outro, né? Daí que essa relação com o outro nem sempre é uma relação tranquila. Porque na medida em que eu percebo o outro, por vezes eu percebo o outro numa relação de sujeito a objeto, eu como sujeito que quero dominá-lo, né? As relações afetivas, por vezes, se baseiam, né, a partir da nossa colonialidade, né, que é uma colonialidade das consciências, por exemplo, as relações afetivas no mundo patriarcal, no mundo em que o homem, né, o macho, se coloca como superior, essas relações afetivas, elas se dão numa relação de sujeito e objeto, né? Então, o feminicídio, a violência contra a mulher, os assédios de todo tipo, eles se relacionam com a noção do outro como alguém que está ali perante o meu desejo, para satisfazer o meu desejo. O outro está ali como um meio e não como um fim. E aí eu vou recortar bem uma perspectiva de ética kantiana mesmo, né? Jamais tratar o outro como meio, sim como fim, né? Mas o outro é visto como meio e não como fim. Então, quando o outro é visto como meio e quando o outro é visto como um objeto, eu tiro a humanidade dele ou dela, né? Ele se torna menos humano. Porque eu acabo me relacionando de forma hierarquicamente superior com relação a ela, com relação a ele, né? É o que eu falei ontem para vocês, a discussão que o Eric Fromm fala, né? As relações humanas, afetivas, por vezes, elas se dão de forma sádica ou de forma masoquista, né? Tentativa de ligar o outro a você por meio do sofrimento, né? Ou de garantir que o outro esteja ligado a mim a partir do meu próprio sofrimento, a partir da minha negação enquanto sujeito, né? E isso nas relações histórico-sociais, né? Isso se dá de forma muito contundente, né? Dessa negação de si mesmo enquanto sujeito, né? Então, o que é um capitão do mato, né? O que foi o capitão do mato, né? Senão uma pessoa que nega-se a si mesmo como sujeito em troca de estar um pouco mais próximo desse outro, né? Desse outro dominador e acaba querendo se distanciar daquele outro dominado, né? Então, o capitão do mato, no final das contas, ele está num entrelugar. Ele é um sujeito dominado, é um sujeito subalternizado, que tem a sua consciência colonizada de tal ponto que ele não reconhece a sua própria posição de subalternização, ou se reconhece, ele busca fugir dela, se associando àquele que domina, né? É uma relação de domínio aí da consciência. E por que é tão difícil, às vezes, essa relação com o outro? E aí, porque o outro coloca à prova o que sou para mim. O outro, ele me mostra o que eu sou. Ele desvenda quem eu sou. E aí eu coloquei essa imagem aí de uma senhora olhando no espelho e se vendo tão jovem, né? Então, para ela vendo-se a si mesma, voltando-se a si mesma, ela se vê de uma maneira. O outro, o que o outro faz? O outro, ele tem esse poder de colocar o dedo na ferida e desvendar características minhas que nem mesmo eu as conheço, ou pelo menos que eu não as percebo, né? O que é o machismo? O que é a homofobia? Né? O que é esses flagelos sociais, se não uma relação
deturpada com o outro, né? Quando um sujeito é homofóbico e age de forma violenta com a pessoa porque ela é gay, porque ela é gay, né, é homossexual, né, essa forma violenta, né, então um rapaz, vamos dar um exemplo aqui, um rapaz de, sei lá, de 20 anos, o cara malha, né, fica assim, um armário, né, um macho alfa, né, e de repente ele é extremamente preconceituoso, e aí de repente ele vê uma pessoa, um casal, né, passando, né, dois homens passando e tal, e ele de repente ele acaba sendo violento com esses sujeitos, né? Ele bate, ele mata, né? Qual o fundo disso, né? Provavelmente isso tem relação com uma série de coisas, mas provavelmente tem uma relação com o medo do próprio desejo, com o medo de desvendar o próprio desejo. Daí que o outro está sempre colocando à prova o que eu sou para mim, né? O outro ele desvenda regiões do meu ser que nem mesmo eu percebo, porque o outro é aquele que de alguma forma também me constitui. Daí que quando a gente discute, por exemplo, a porofobia, e aí a gente pensa na toda a discussão que o Júlio Lancelotti trouxe a partir da Della Cortina, né, sobre, por exemplo, aquela arquitetura hostil e tal, e que o outro, nesse caso, que é visto como objeto, que é o mendigo, ele tem que estar longe do meu olhar, né? Porque o que é aquele mendigo que está na rua, ele mostra para mim? Ele mostra para mim os meus privilégios, ele mostra para mim uma sociedade que é desigual, e que eu não quero ver, e que eu não quero enxergar, né? Então, esse outro, ele tem que ser extirpado, ele tem que ser destruído, ele tem que ser retirado do meu olhar, né? O Foucault, ele fala do século XVII, XVIII, eu acho, que da nau dos insensatos. O que era? Se colocavam os loucos da região numa espécie de embarcação e os mandavam para o mar, né? Porque o louco, ele questiona, o que é considerado louco, né, a noção de loucura, questiona justamente a nossa noção de sanidade, né? Questiona justamente a nossa noção de normalidade, né? Até que ponto nós somos normais. E aí eu lembro do Caetano, que fala que de perto ninguém é normal, né? Quem aqui é normal, né? Quem aqui realmente não tem um quê de loucura, né? Então, essa relação com o outro, ela é uma relação que, por vezes, é conflituosa, porque o outro, ele é importante para a constituição do meu próprio ser, tá? Daí que eu trouxe aqui uma frase aqui, um trecho do livro de Sartre, né, Entre Quatro Paredes, que conta a história de 4 pessoas que morreram e foram para um inferno. E esse inferno, na verdade, não é um inferno clássico que a gente pensa, né? Não, são 4 pessoas que são obrigadas a conviverem umas com as outras eternamente, né? E os olhos não piscam. O Sartre fala que o piscar são pequenas fugas, né? São pequenas fugas da realidade. E as pessoas que são obrigadas a conviverem eternamente umas com as outras, elas começam a utilizar da má fé. Então, má fé, né, na perspectiva existencialista, é mentir para si mesmo, não assumir suas próprias escolhas, com medo da responsabilidade. E aí cada um fala, né, que está ali por algum motivo, né, mas sempre escondendo por que está ali, na verdade, né? Então, sempre utilizando da má fé para não querendo demonstrar, na verdade, que está ali por alguma falta, por algum pecado, por assim dizer. Até que um dos personagens, o Garcinha, ele fala: é isto que é o inferno? Nunca imaginei. Não se lembram? O enxofre, a fogueira, a grelha. Que brincadeira, nada de grelha. O inferno são os outros, né? Só que o outro ele tem essa característica, né? Ele pode ser o meu inferno, mas também pode ser o meu céu, né? Nós vivemos enquanto seres humanos, eu preciso do outro para me tornar quem eu sou, né? E aí, quando
tem um livro do Freire, né, que eu gosto muito, é um livrozinho pequeno, que é despretensioso, né, no sentido de que é talvez até menos conhecido do que outros livros do Paulo Freire, como, por exemplo, a Pedagogia do Oprimido, né, Pedagogia da Esperança e tal, que é um livro chamado Educação em Mudança. Eu acho um livro bem bacana, né, principalmente nessas partes iniciais, e que o Paulo Freire fala que o que caracteriza o ser humano é o fato de ser inacabado, né? O que caracteriza o ser humano é o seu inacabamento. É o fato de não ser pronto e acabado. Essa plasticidade do humano. E é o inacabamento do ser humano que possibilita a ele a possibilidade de aprender. Só que essa possibilidade inacabada do ser humano para aprender, ela depende do outro, né? Então, se a gente pensa, né, como animais que nós somos, né, quanto tempo um ser humano demora para começar a andar, por exemplo? Demora em torno de, sei lá, 9 meses, um ano, né? Um cavalo já nasce andando, né? Então a gente nasce com a deficiência. Nós somos deficientes, né, de instintos que nos permitam já andar, que nos permitam fazer outras coisas, né? Mas ao mesmo tempo, essa nossa deficiência ela nos propicia, essa nossa limitação nos propicia a capacidade de aprender. E aí, nesse processo, a gente cria um mundo plástico, moldável, diferente. E esse mundo plástico, moldável, diferente, é o que a gente chama de cultura. E a cultura acaba se tornando, como diria a Benedict Anderson, né? A cultura se torna a lente pela qual a gente vê e percebe o mundo. Né? Daí que essa noção do ser humano que o Freire traz, que é uma noção ética interessante, uma noção estética interessante, é uma noção política interessante, desse ser humano como um ser inacabado. E evidentemente que o Freire tinha que pensar dessa forma, a partir do que a gente conhece sobre a teoria do Freire, porque, do contrário, não teria sentido a educação, se nós não pensarmos no ser humano que é inacabado, que não é pronto. Se o ser humano é pronto e acabado, ele não tem a possibilidade de melhorar, qual sentido tem educar, né? Daí que esse processo de educação, esse processo de conhecimento, ele depende dessa interlocução com o outro. O outro é o que me constitui enquanto humano. E aí eu diria, inclusive, que nós não nascemos seres humanos, né? Nós só nascemos como animais. O que a gente chama de ser humano é uma característica social. É algo que vai se definindo socialmente. É algo que vai se construindo socialmente a partir do que desse outro mundo, além do mundo natural que a gente cria, que é a cultura, né? E isso se cria em cooperação, né? Em relação com o outro. Por isso não existe cultura superior, nem inferior, né? Existem culturas diferenciadas, né? Culturas que se modificam, culturas que sabem, que se relacionam. Aí que não há como sair ileso depois de ser visto e percebido, né? Tem uma parte do Sartre, no livro O Ser e o Nada, que é bem interessante, que ele fala de um homem que está passeando no campo, está andando e tal, despretensiosamente no campo, e um outro homem está ali observando como observador daquele homem que está andando no campo. E esse homem que está andando, ele se torna um objeto perante o olhar daquele que está perante o olhar do observador. Até que esse homem que está distante, andando, ele se volta perante o observador. E nesse momento, Sartre coloca, né? O meu mundo, que é o do observador, o meu mundo, ele entra em choque, o meu mundo, ele entra em crise, né? Existe uma crise que é estabelecida porque, nesse momento, eu percebo que eu sou um outro perante o olhar dele também, né? Eu sou, de repente, ele não é simplesmente um objeto que eu estou observando, que eu estou julgando, eu também sou um objeto perante o olhar dele, né? E, na verdade, no final das contas, são dois sujeitos que estão se percebendo, né? Dois outros, por assim dizer, que estão se percebendo. Daí que o outro é irremediavelmente meu inferno, mas também, eu diria, meu paraíso, né? Pois me enxergo diante dele.
O eu desenvolve facetas por meio da má-fé, acaba representando o tempo todo, né? Acaba fugindo, tentando fugir o tempo todo, né? O eu vive tentando fugir do julgamento do outro, né? Então, o outro, ele é aquele que de alguma forma desvenda que eu sou, quem eu sou. Por isso que, por vezes, a relação com o outro é uma relação conflituosa, né? É uma relação não simétrica, é uma relação que, por vezes, tende a não ser uma relação plenamente humana, por vezes, né? Que é essa noção, isso que o Sartre está discutindo, ele me parece que tem uma relação interessante com o que Levinas fala sobre o rosto do outro, né? O perceber esse próximo. Então, diante do outro, se estabelece a vergonha, que é o reconhecimento de que sou mesmo este objeto que o outro olha e julga. Né? O outro forma a minha própria identidade. Então, a vergonha, né, é o reconhecimento do outro que está ali perante mim. Então, o outro ele acaba formando a minha própria identidade. Eu preciso, nessa formação da minha identidade, do outro. Só que essa relação com o outro, por exemplo, quando a gente discute a filosofia latino-americana, o pensamento latino-americano, as formas como na América Latina os processos de subalternização foram ocorrendo, essa relação com o outro ocorreu numa relação de superioridade, que esse ser não era compreendido como um outro, como legítimo outro. Então não havia uma relação de simetria, né? Então, a partir de 1492, quando os espanhóis chegam na América Latina, né, 1500, quando os portugueses chegam no Brasil, o olhar desses senhores, né, o olhar dessas pessoas perante os povos originários, né, perante os povos que aqui estavam, não era um olhar em que esses povos aqui eram vistos como sujeitos. Eles eram vistos como objeto perante o olhar daquele que estava julgando, né? Eles eram vistos como bárbaros, né? Eram vistos como selvagens, porque essa noção de civilização que foi criada, que foi plasmada, né? Foi plasmada a partir de um olhar hegemônico, né? De um olhar que percebe o outro, que, aliás, que não percebe o outro, que vê o outro como alguém a ser dominado, como alguém a ser explorado. Então, essa noção foi enviesada, né? Essa noção, historicamente, o processo de colonização foi uma noção de perceber, de ver o outro, mas não enxergar realmente o outro, né? Como legítimo outro, né? Mas como um objeto a ser manipulado, né? A ser utilizado como massa de trabalho, a ser utilizado como massa de manobra, né? A ser catequizado, sabe? A ser evangelizado. E interessante que isso que eu estou falando aqui não é algo distante do que acontece, infelizmente, hoje em dia, né? Então, muitos ditos missionários vão para países africanos, por exemplo, para catequizar, para evangelizar, né? E desconsidera a cultura, desconsidera as práticas, desconsidera as manifestações sociais daquelas pessoas, né? É uma relação totalmente de indignidade, né, com relação àquelas pessoas. Então, o eu e o outro na perspectiva de Sartre, né? Então, o Sartre diz o seguinte no livro dele, O Ser e o Nada, né? Então, estão diante do ser não revelado de ambos, sem onde se apoiar, se esconder. A liberdade de ambos está comprometida com a presença inquietante e perturbadora, e com o perigo iminente de uma descoberta não permitida, mas invadida de tal forma que chega a ser sufocante. E esse perigo não é um acidente, mas estrutura permanente do meu ser para o outro, né? Então, o outro representa um perigo iminente de uma descoberta não permitida. O outro representa uma estrutura
que, de alguma forma, uma presença que, de alguma forma, pode me levar a uma descoberta sobre mim mesmo que eu nunca tinha percebido. Esse perigo não é um acidente, né? Mas a estrutura permanente de um ser para o outro, né? O que é o humano, né? O humano não é simplesmente um ser em si, né? Que existe por si, não é simplesmente um ente, como uma xícara, né? Como uma carteira, como um celular. Não é simplesmente um ente. O outro, né? O humano é um ser para o outro. É um ser que sai de si mesmo em, em direção ao outro. Porque essa noção de consciência que aqui eu estou na perspectiva existencialista aqui falando, essa noção de consciência não é mais aquela noção de consciência cartesiana, né? Fechada, quase que como uma mônada, né? Mas é uma noção de consciência enquanto intencionalidade, que sai de si em direção ao outro, né? E que se constitui a partir do outro, tá? Aí que é interessante essa perspectiva sartreana, porque esse outro, né, considerando que eu sou um ser para o outro, esse outro é aquele que me mostra quem eu sou. Então, de repente, você numa relação afetiva, né, com seu esposo, a sua esposa, sua namorada, sua companheira, o seu companheiro, diz para você, eu vou utilizar a palavra, diz para você, vou utilizar de um nome aqui, Daniele, né? Daniele, você é muito ciumenta, né? Você é muito, você é sufocadora, né? E de repente Daniele fica totalmente ofendida com aquilo. E por que Daniele se sente ofendida? Porque de repente o outro, né? Ele desvendou algo de Daniele que nem mesmo ela reconhecia nela. Por isso que a relação do ser com o outro é uma relação de desvendar, é uma relação sempre de desvelar, é uma relação sempre de desvelamento, né? Considerando tirar o que está velado, tirar o que está vendado. Daí que nessa relação de desvendar é o que, quando o Dussel fala sobre exterioridade, né, em contraposição a uma totalidade específica, né? O que é essa exterioridade em contraposição a uma totalidade? Essa exterioridade é o outro que não é percebido e que sempre foi descartado, né? Essa exterioridade é aquilo que vai além de uma totalidade que é totalitária, né, que está estabelecida, né? E essa exterioridade ela coloca em xeque, né, o sistema mundo estabelecido. Ela coloca em xeque, por exemplo, o sistema capitalista, né? Ela coloca em xeque as relações sociais estabelecidas perante, por meio do preconceito, por meio da desigualdade, é colocado em xeque. Então, o outro ele tem essa característica de colocar em xeque o meu ser, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Tranquilo? Continuo. Beleza, então vou continuar. Estão aí ainda? Antônio Augusto está por aí, presente, né? Daniele deu um exemplo contigo, me perdoe aí, está presente, está todo mundo presente aí? Tá, vou continuar então. Gente, estão presentes, estou me sentindo solitário aqui. Ah, beleza. Beto respondeu. César também está presente, Iris Travassos também. Beleza, beleza. Porque às vezes eu me sinto solitário aqui, eu vou falando, tá? Presente, pronto. Tá todo mundo aqui presente. Na Você fechou o seu. Você fechou o seu.
Opa, perdão. Na medida que eu for falando, Roberto, estou dizendo, pode comentar, podem falar, podem perguntar, tá? É porque acaba que eu faço, acaba sendo meio que um monólogo aqui, mas seria interessante também uma pergunta, alguma coisa assim, é legal, pode ficar à vontade, tá? Bom, eu vou continuar aqui mais um pouquinho. Bom, é que, na verdade, eu trouxe esse slide, né, que estava mais lá em cima, eu trouxe para baixo só para fazer uma revisão aí do que a gente discutiu ontem, né? Mas eu vou pular aqui, porque eu acho que não tem muito a ver, né? Deixa eu voltar aqui. Bom, então, assim, nessa relação com o outro, algumas coisas é necessário que sejam estabelecidas. Então, nós estamos falando, eu falei um pouquinho da noção da crise da modernidade, falei um pouquinho do outro na perspectiva sartreana, tá? E aí, é importante para a gente fundamentar aí de onde surge a ética da libertação, né? Que ela surge da necessidade da modificação do sistema mundo que cria desigualdade, tá? Então, ela surge, a partir dessa discussão que eu estou fazendo, dessa percepção do outro não percebido, né? Ela surge da percepção daquele e daquela que não é visto, que não é percebido, da necessidade de sair de si ao encontro do outro, visto como legítimo outro. Daí o conceito de vítima que o Dussel coloca, né? Que esse conceito de vítima tem a ver com aquele que historicamente não foi visto como outro, né? Não foi visto como outro em sua legitimidade, né? Então, o cerne da ética da libertação se consubstancia nessa perspectiva do outro que não é visto em sua humanidade, tá? Daí que a vítima é esse oprimido, é esse excluído do sistema, né? E aí eu coloquei aqui, o pobre assalariado em três mais vario, né? Que será de sua condição de criador, de todo valor, né? O negro, a mulher, o gay, né? O indígena, né? Aquele que é, de alguma forma, excluído de um sistema que se baseia nas relações de troca, né? Nas relações de dar e receber, tá? Bom, e a ética da libertação também, ela se consubstancia como uma crítica do sistema vigente, um sistema que nega a vida humana, é um sistema que nega o outro, né? Então, a tomada de consciência dessa negatividade é o ponto essencial para a ética. Para essa ética da libertação, não é uma ética da libertação somente do ponto de vista social, mas do ponto de vista psicológico também. A ética da libertação exige uma tomada de consciência, né? Existe uma percepção. Daí que a ética da libertação está muito relacionada com a ética dialógica do Paulo Freire. Quando Paulo Freire fala do oprimido, né? Da necessidade de perceber a sua situação de opressão. Então, quando na pedagogia do oprimido, como é que acontece, tanto na pedagogia do oprimido, como em outras obras que o Freire escreveu, como que acontece o processo de educação? O processo de educação não acontece de cima para baixo. Do contrário, seria uma educação bancária, em que eu considero o outro simplesmente como aquele que eu deposito conhecimento. O processo de educação acontece de forma horizontal. E nessa forma horizontal, ele começa a partir da leitura do mundo. Como Paulo Freire coloca, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. E o que é a leitura do mundo? É o campo experiencial, é o campo da experiência de cada um e de todos aqueles que são oprimidos. É esse campo, a partir desse campo da experiência, né, a partir das relações sociais que são criticadas, que são questionadas, que são refletidas, a partir disso se cria o processo de tomada de consciência, né? Esse processo de tomada de consciência acontece a partir de uma
de um processo de reflexão, né, e de ação, né, que é esse processo de praxis, né, de um retorno a si mesmo para a tomada da consciência da sua condição. E esse retorno a si mesmo, ele não acontece sem a mediação do outro. Então, por exemplo, nessa perspectiva, o que é o educador? O educador, na perspectiva freiriana, por exemplo, ele é um mediador importante para essa tomada de consciência, né? É o outro que me auxilia nessa tomada de consciência de quem eu sou, nessa tomada de consciência da minha condição social, da minha condição humana, né? Essa tomada da consciência que não é em nenhum momento forçada, né? Que não é em nenhum momento imposta, ela acontece no próprio processo de educação, no qual, inclusive, aquele que educa se percebe educando também, né? Eu tenho um trecho no livro do Freire, no livro Pedagogia da Esperança, eu acho, em que ele está discutindo ele fala que logo quando ele inicia esse processo aí de trabalho com a educação, e ele está discutindo com um grupo de camponeses, né, e falando, inclusive, sobre a questão dos camponeses, né, baterem seus filhos e tal, ele está discutindo isso tudo, e um dos camponeses questiona para ele, né, você tem filhos, doutor? E ele fala que tem, não sei, 2 filhos e tal. Aí um dos camponeses falam, né, aposto que na sua casa todos têm um quarto, né, cada um dos seus filhos tem um quarto. Aposto que na sua casa existe todo um conforto para os filhos, existe toda uma organização mais confortável e tal. E quando o camponês fala isso, ele fala, o seu lugar é diferente do nosso lugar, né? O nosso lugar não tem o conforto que o seu lugar tem. Então, nesse processo, ele percebe, né, que a sua própria condição de privilégio, né? É bem interessante essa parte que o Freire coloca, né? Aqui eu não me lembro bem assim as palavras mesmo, tal, que estavam no texto, mas é um processo que o processo do educador que ao mesmo tempo se percebe como educando, né? O outro que de alguma forma ele me coloca na parede, né? O outro que de alguma forma desvenda um pouco do que eu sou, e o outro que de alguma forma me mostra os privilégios que eu tenho, né? Quando lá no processo de colonização que a gente discutiu lá na primeira aula, tem uma figura espanhola que é o Bartolomeu de Las Casas, né? Que lá naquele período que a gente por vezes pensa assim, poxa, aqueles que estão imersos nesse processo, tanto no processo de dominador como no processo de dominado, né? Talvez não tenha consciência desse processo de dominação, será? Como é que isso se dá? E aí o Bartolomeu de Las Casas, que poderia ser uma pessoa que dominava sem ter consciência desse processo de dominação, mas ele utiliza de uma racionalidade crítica, de uma ética crítica, né? O Dussel chega a dizer que ele é um dos primeiros pensadores da libertação, e ele vai olhar para aquele povo que é dominado e vai criticar o processo de dominação religiosa, política, colonial sobre aquele povo, né? Lá atrás. Então, ele vai ser aquele que, de alguma forma, vai perceber o outro. Não simplesmente ver o outro, mas perceber o outro, né? E vai criticar essa negação da corporalidade das vítimas, né? Porque há, nesse processo de colonização, uma negação da corporalidade, né, que se expressa no sofrimento das vítimas. Há uma negação do outro, né? Como operário, índio, escravo, africano ou explorado asiático do mundo colonial, como corporalidade feminina, né, a raça não branca, as gerações futuras que sofrerão e sofrem em sua corporalidade a destruição ecológica, como velhos sem destino na sociedade de consumo, crianças de rua abandonadas, imigrantes, estrangeiros, refugiados, então todos esses são as vítimas do sistema. A verdade do sistema é negada pela impossibilidade de viver das vítimas, né? Então,
toda a ética da libertação é uma ética que pressupõe a existência. Toda a ética da libertação é uma ética que pressupõe a vida, né? A negatividade da vítima, né, é a pressuposição da morte, né? É a defesa da morte em contraposição à defesa da vítima, né? A consensualidade crítica da vítima promove o desenvolvimento da vida humana. Nesse momento, nesse processo de consensualidade crítica das vítimas, a ética ela se une à política, né? Não é possível que falar em ética separado da economia, né, quando se discute ética da libertação. Não é possível falar em ética separada da política, né, separada do fazer político, né, que é um fazer também comunitário. A ética do discurso tem a ver com a possibilidade mínima para a comunidade válida, para a comunicação válida e a sobrevivência. Tem que ter como pressuposição, né, perdão, a possibilidade mínima para a comunicação, né, essa possibilidade mínima tem a ver com a sobrevivência. No entanto, a ética do discurso ela ainda é limitada, né? A ética da libertação ela é mais radical, porque é a primeira parte da comunidade de comunicação, a segunda dos afetados, dos excluídos, inclusive excluídos da própria comunidade de comunicação, se essa comunidade de comunicação for simplesmente hegemônica. Então, a ética da libertação, ela parte dos excluídos, né? Ela tem uma intencionalidade, para falar de forma existencialista, ela tem uma intencionalidade, tem um engajamento. É uma ética engajada, não é uma ética metafísica, né? Não é uma ética simplesmente abstrata, né? Ela é uma ética que tem uma intencionalidade. Qual é a intencionalidade? A intencionalidade é a modificação de um sistema mundo que cria a exclusão. É uma modificação de um sistema que cria excluídos, que cria vítimas sociais, tá? Daí que a ética de Dussel propõe e busca a libertação do ethos dominador, do eurocentrismo, né? Então, essa ética, ela é uma ética engajada e ela é uma ética comprometida com o mundo melhor, comprometida com a crítica desse processo de dominação, né? Então, essa é uma ética que não é criada a partir do nada, é uma ética que é criada a partir de um comprometimento. Daí que tem dois conceitos que são importantes nessa discussão da ética da libertação, que é o conceito de analética e de dialética, né? O caminho analético rompe com a dialética, base do ethos eurocêntrico. Tem por base a alteridade, abertura para a voz do outro, do pobre, do oprimido, do excluído que clama por justiça, né? Então, esse caminho analético é um caminho de rompimento com esse ethos eurocêntrico, né? Com essa forma de ser eurocêntrica, né? E ela abre, né? Traz abertura, traz possibilidades para ouvir a voz do outro, ouvir a voz do pobre, ouvir a voz do oprimido, ouvir a voz do excluído, que clama a todo momento por justiça. Eu vou pedir. Hugo, vou pedir aqui um minutinho ali para resolver uma coisa aqui, mas essa coisa de 5 minutos, vou no banheiro também e tal. E aí eu vou pedir para o Hugo colocar mais uma musicazinha, mais alguma coisa aí. O Hugo tá por aí, né? E a gente continua daqui a pouquinho. Só 5 minutinhos, tá ok? Daqui a pouco eu volto. Hugo, tá aí? Se não tiver, eu mesmo coloco alguma coisa aqui. Eu acho que o Hugo tem uma saidinha, eu vou colocar uma música aqui, uma coisa aqui, tá? Um momentinho, um minutinho, já estou voltando.
Es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tão frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como enamoro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino, es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. El amor es torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve un niño, y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. De par en par la ventana se abrió como por encanto, y entra el amor consumando como una son de su bella diana, y solo para el jazmín, volando con serafín, al cielo le puso aretes, y mis años 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Os contemporâneos do Van Gogh perderam a oportunidade de apreciar o que ele estava fazendo enquanto ele estava fazendo.
Opa, voltei. Dei uma saidinha para tomar uma água. E aí, Hugo? Né? Voltei aqui. Gente, já que eu voltei aqui, eu tinha colocado aqui um vídeo para a gente discutir e tal. E aí, para discutir não, para vocês assistirem enquanto eu fui tomar uma água. Agora eu vou colocar um videozinho de 3 minutinhos, tá? Que é um videozinho do Mujica, do Pepe Mujica, né? Ex-presidente aí do Uruguai, e que ele está falando um pouquinho sobre a América Latina, e é interessante esse vídeo porque ele se conecta com o que a gente está discutindo aqui. Então, é um vídeo pequenininho, eu vou colocar aqui só para a gente ver um pouquinho do Mujica falando, porque ele é uma personalidade interessante, né, de se ouvir. Ele está falando um pouco só aí sobre a América Latina como uma grande nação frustrada. Amigos, E aqui eu vou... los países son hijos de su historia y naturalmente. Los latinoamericanos surgimos luego de la conquista colonial de dos potencias que salieron al mundo con el feudalismo a cuesta y trasplantaron feudalismo. Esa es la historia naciente de nuestra América Latina. En los campos de Castilla, de España, no logró triunfar la revolución burguesa. Es muy distinto a la colonización inglesa, donde el feudalismo había sido derrotado, y la que salió a colonizar en el mundo, por no decir rapiñar, porque no quiero ser ofensivo, una nación burguesa que repartió los recursos de la tierra con criterio burgués, lo necesario para vivir en una familia, y en las 7 colonias iniciales se creó rápidamente una clase media que demandó y desarrolló un mercado interno. América Latina tuvo que padecer el repauto feudal, donde las viejas poblaciones indígenas, algunas portentosas, fueron prácticamente considerados como siervos. Y cuando viene el periodo de nuestra independencia, ya se estaba instalando el mercado mundial y no debe llamar la atención que casi todas las capitales de América Latina arrancan en un puerto para comunicarse con Europa o con el mundo desarrollado y no para comunicarnos entre nosotros. Então, isso é interessante que o Mujica coloca, né? Que a América Latina ela vai se construindo para fora, né? Ela vai se organizando para fora, né? Para se comunicar com o de fora. E essa unidade, né? Esse diálogo, né? Consigo mesmo, ele não acontece, né? Então, nesse sentido, né? Esse voltar a si mesmo, né? Esse compreender a si mesmo, isso só vai acontecer, né? Isso só vai começar a acontecer posteriormente, porque todo o processo na América Latina foi um de não reconhecimento de si mesmo, né? Então, ele é muito feliz, ele é sempre muito feliz nas falas dele, né? E nessa fala em específico, ele é muito feliz, que é um pouco, tem a ver um pouco com o que nós estamos discutindo aqui, né? Então, assim, quando esse ethos dominador, né, que eu falei aqui, né, a ética que Dussel propõe, busca a libertação do ethos dominador do eurocentrismo. Esse ethos dominador, né, essas práticas dominadoras, se configura como um não reconhecimento de si mesmo e um não reconhecimento da sua própria história, né? Esse voltar-se para fora, né? Daí que o Dussel
ele propõe perante uma totalidade estabelecida aí, né? Uma totalidade totalitária, né? Ele propõe aí o método analético, e o Dussel coloca o seguinte, né? O momento analético é a afirmação da exterioridade. Não é somente negação do sistema desde a afirmação da totalidade. É superação da totalidade, mas não só como a atualidade do que está em potência no sistema. É superação da totalidade desde a transcendentalidade interna ou da exterioridade, o que nunca esteve dentro. Afirmar a exterioridade afirmar a exterioridade é realizar o impossível para o sistema. Não havia potência para isso. É realizar o novo, o imprevisível para a totalidade. O que surge a partir da liberdade incondicionada, revolucionária, inovadora, né? Então, afirmar essa exterioridade é afirmar a exterioridade perante uma totalidade que está estabelecida, né? É afirmar a própria existência do outro, né? Perante aquele que só vê a si mesmo, como aquela velhinha que eu coloquei na foto, né? Que se vê a si mesmo, né? Que olha para o espelho e vê a si mesmo como um jovem e não se reconhece, né? Então, assim, e não reconhece a alteridade, né? Não reconhece o outro. É disso que se está falando, né? Daí que, nesse processo, a vítima passa a ser o critério de verdade na construção da ética da libertação. É o grito daquele que sofre a opressão e exclusão do sistema totalizante e quer libertar-se. A analética, né, diferente da dialética, né, que a dialética tem a ver com a oposição, com a luta, né, dos contrários, né, a dialética tem a ver com a disputa, né, ao contrário da dialética, a analética é o ato de escuta do outro, que está fora do sistema. O outro é mistério, e só ele pode revelar-se. Por isso é preciso que o escutemos, deixando que ele mesmo se revele. Não é uma atitude ontológica, mas é uma atitude ética, né? Essa atitude ética, ela é uma atitude centrada na alteridade, né? Essa atitude ética é uma atitude que revela o rosto do outro, não uma coisa, mas um alguém que se revela como o outro, e rompe como distinto, que revela o seu rosto sofredor. É alguém que se revela como o outro. Tá? O outro passa a ser categoria na metafísica dusseliana, onde a alteridade é materializada e particularizada. O outro possui tempo, espaço, história, cultura e rosto. É essa percepção do outro, não como objeto. Porque um objeto não tem tempo, não tem espaço, não tem história, não tem cultura, não tem rosto, né? O outro, ela passa a ser uma categoria, né? Que é essa alteridade, que é materializada e particularizada. O outro possui tempo, né? O outro possui espaço, o outro possui história, cultura. O outro possui humanidade. O que é possuir tempo, espaço, história, cultura? Possui rosto, né? É possuir humanidade, né? Tem um texto, uma parte do livro Aporofobia, da Adela Cortina, que ela fala que é necessário lutar pela dignidade humana. Só que ela fala o seguinte, eu vou falar mais. Além de lutar pela dignidade humana, porque quando se fala de dignidade humana parece algo muito abstrato, né? Dignidade humana e tal. A dignidade, ela fala, é necessário lutar pela dignidade de pessoas concretas, ou seja, pessoas de carne e osso, né? Porque quando a gente fala assim, claro, não está errado falar dessa forma, né? Mas fala assim, é necessário lutar pela dignidade humana, fica uma coisa muito abstrato, né? Mas quando a gente fala lutar pela dignidade de pessoas concretas de carne e osso, eu estou falando lutar pela dignidade daquele que sofre preconceitos de todo tipo, daquele que sofre com a pobreza, daquele que sofre com a fome, daquele que sofre com a xenofobia, né? E causa indignação, né? Essa semana eu fiquei muito indignado. Eu acho que eu já até falei aqui no curso, todos vocês viram, de pessoas baianas que foram levadas para ser escravizadas, né?
na produção do vinho e tal, em vinícola, né, vinícolas do Sul, e que foram levados para serem escravizados. E um vereador, né, de forma extremamente xenófoba, meio que atesta essa escravização, né, dizendo que os baianos eles só servem, só fazem bater tambor na praia, alguma coisa assim. Então, assim, né, é algo que você não imagina que no século XXI ainda aconteça, mas está acontecendo o tempo todo. Né? A gente viu as faces de uma sociedade que tem profundamente as marcas da colonização nos últimos tempos. Parece que todos os demônios saíram dos porões. Né? As marcas de uma sociedade, por exemplo, que não refletiu sobre a ditadura militar. Né? As marcas de uma sociedade que não percebe o outro como legítimo outro. Então, várias reportagens aí de pessoas, por exemplo, que distratam entregadores, né, que distratam pessoas negras e tal. Então, assim, que sociedade é essa, né? Que sociedade é essa que foi erigida, que foi construída, né? Uma sociedade que não percebe o rosto do outro, né? O rosto do outro, primeiramente como pobre e oprimido, revela realmente um povo, mais do que a pessoa meramente singular. O rosto mestiço, sulcado pelas rugas do trabalho centenário do índio, o rosto do ébano do escravo africano, o rosto moreno do hindu, o rosto amarelo do chinês, é a irrupção de uma história, de um povo, de grupos humanos. Vítimas todas e todos que clamam por todos e todos que clamam por justiça, né? Então, essa concretude da ética da libertação me parece que é uma concretude que nasce da indignação. E essa palavra é uma palavra dura, mas uma palavra acertada. E eu gosto muito da palavra que é uma palavra carregada de força, indignação, né? É uma palavra carregada de força. Tá? Daí que essa palavra que é carregada de força é uma palavra que é extremamente libertadora, porque todo o processo de libertação começa com um processo de consciência. O que é um processo de consciência, se não um processo de indignação? Um processo de indignação contra a sua própria situação e um processo de indignação contra a situação do outro, né? Contra a situação da história do outro. Então, o poder do povo, e aí a ética da libertação, ela também se consubstancia numa política da libertação, uma política libertadora, né? O poder do povo é a vontade de viver dos excluídos, né? É uma relação entre totalidade e exterioridade, né? É um consenso crítico dos negados que se unem, que se organizam, né? É a eficácia dos fracos, eu coloco fracos bem entre aspas, né? É a hiperpotência das vítimas em estado de rebelião, em estado de indignação. Daí que os princípios políticos críticos, e é isso aí está nas 20 teses de política do Dussel, né? Os membros da comunidade sofrem sua corporalidade, dor, humilhação, insatisfação e morte. São vítimas porque não podem viver plenamente, que tem a ver com o momento material, que nós já falamos ontem, a ética material. E porque são excluídas da participação, que tem a ver com o princípio de não legitimidade. Então, esse sistema ele não é legítimo porque não garante ampla participação. É uma democracia liberal, mas não é uma democracia libertadora, porque uma democracia libertadora ela exige uma real participação de todos. As vítimas do sistema são vítimas porque não podem viver. A patologia do sistema é a injustiça, né? As instituições que são criadas em condições históricas determinadas vão se estruturando burocraticamente e administrativamente e é corroída pela passagem do tempo. Sofre um processo entrópico. Daí que essas instituições que são injustas, elas também tendem a desaparecer porque elas são desiguais, né? Então, ela é um processo realmente entrópico, né? Um processo de mudança, né? No primeiro momento, cumpre eficazmente seu papel, mas com o tempo, essas instituições que não são democráticas, elas entram em crise. A instituição que é criada para a manutenção da vida pode passar a ser instrumento de dominação e exclusão. Então, é necessário que haja muito cuidado, né, com isso,
né? Até que ponto uma instituição política, ela defende a vida ou ela é instrumento de dominação e de exclusão, né? Daí que a ética da libertação tem a ver com transformações ecológicas, né? Tem a ver com a vida perpétua, né? Atuar de forma que permita a vida na Terra. A modernidade significou, além do início do capitalismo e do colonialismo, um tipo de civilização que desvalorizou a natureza. O eu penso tornou a natureza mera extensão geométrica e mecânica. Então, daí que a ética da libertação também é uma ética ecológica, né? É uma ética ecológica e diria até também que é uma estética também, né? Daí que a ética exige a transformação do direito, né? Os sistemas de direito são históricos, por isso que essa ética da libertação ela exige a transformação que acontece por meio da disputa, por meio do embate, né? Os novos direitos são conhecidos e reconhecidos no embate. A ideia de direito natural é uma hipótese metafísica e desnecessária, porque se eu acredito no direito natural, eu acredito que as coisas já estão estabelecidas. Os novos direitos emergem das lutas populares. Os novos direitos surgem a partir da consciência de uma negatividade que é estabelecida, tá? Daí que a bibliografia depois eu passo para vocês. Eu quero dar um tempo agora aqui, né? Eu vou acabar aqui minha explanação por agora, né? Dar um tempo aqui. Primeira coisa, antes de perguntar algo para vocês que eu quero perguntar, a primeira coisa é pedir desculpas se em algum momento eu não fui claro ou se em algum momento eu deixei algo a desejar, porque acabou que o início desse curso iniciou num processo muito doido aqui na instituição em que eu trabalho, em que eu estou participando tanto de banca, eu coordeno uma especialização aqui em Educação, Cultura e Linguagens, estou participando de bancas da especialização, então eu tive que ler projetos e tal, organizar as bancas e tudo, aulas também e tal, então eu preparei o curso meio a toque de caixa, mas ainda assim eu tentei preparar da melhor forma que foi possível, então peço desculpa por alguma coisa. E eu, quando jovem, eu participei de uma pastoral na Igreja Católica chamada de Pastoral da Juventude. Não sei se alguém aqui participou. E na Pastoral da Juventude a gente tinha um método de avaliação, que era que bom, que pena e que tal. Roberto Carlos, lembram? Que bom, que pena e que tal? Que bom, que pena e que tal, né? E que tal, né? Então eu gostaria, nesse momento aqui, eu sei que vocês estão quietinhos e quietinhas, eu gostaria de fazer uma breve avaliação aqui do curso, né? Que bom que foi bom. Que pena o que foi uma pena, o que vocês acharam que poderia ser melhor e que tal uma sugestão aí para melhorar. Eu gostaria de ouvi-los e ouvi-las aí, né? Podem escrever no chat, mas também podem falar, né? Não tenham receio de falar, eu acho que a gente está aqui para aprender junto e para construir junto. Que bom, que pena que tal. Eu gostaria que alguém que se dispusesse a falar, ou algumas pessoas, pudessem falar o que foi bom no curso, o que foi uma pena, e o que tal, uma sugestão, alguma coisa assim. Pode parar de gravar, meu amigo. Iris Travassos.